Este capítulo, o capítulo 10, é um apelo ardente de Paulo. Aqui a gente percebe, a gente vê ele revelando o caminho da salvação, também denunciando o perigo da religiosidade sem Cristo e mostrando para nós a urgência de nós proclamarmos o Evangelho. Amém? Vamos começar. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Coisa maravilhosa. Paulo aqui não começa com acusação, mas com amor e intercessão, né, irmãos? Antes de corrigir alguém, precisamos também seguir essa mesma estratégia de Paulo. Orar antes por essa pessoa. Aí os versículos 2 a 3. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui está o grande problema espiritual, irmãos. Eles tinham zelo, mas não tinham revelação. Tentavam produzir justiça própria, ao invés de receber a justiça de Deus. Isaías 64, versículo 6 vai dizer: todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades como o vento nos tem arrastado. Então nós precisamos, irmãos, da justiça de Cristo, porque as nossas não passam de trapos imundos, trapos de imundície. O versículo 4. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Como entender esse versículo? Fim aqui, irmãos, significa objetivo, finalidade, cumprimento, propósito final. A lei, qual é o objetivo da lei? Qual é a finalidade da lei? Apontar a Cristo, porque Cristo é a finalidade da lei. Cristo oferece justiça ao que crê. Amém? Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Verso 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e do teu coração. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Esses versículos que nós lemos, Paulo vem fazendo uma comparação, queridos, né? Justiça pela lei, justiça pela fé, que depende do esforço humano, a da lei, depende do esforço humano, exige perfeição, afasta. E a justiça pela fé, ela depende do quê, queridos? Ela depende da obra de Cristo. Recebe pela graça, aproxima a nossa vida da vida de Cristo. Então aqui, os versículos, né, que nós acabamos de ler, os versículos 5 até o 8, vai aqui nos descrever que a salvação não está distante, irmãos. Está acessível pela palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Esses dois versículos, Paulo vem nos mostrando o caminho da salvação. Coração, se com teu coração creres, coração, ela vem, do coração vem a fé, brota a fé verdadeira, mas nós precisamos confessar com a boca, fazer uma confissão pública, não é apenas declarar, falar também, mas sobretudo é viver uma entrega real. Aquilo que você expressa com a tua boca já está ali no teu coração. Então é viver uma entrega real. Lucas 6,45 diz que a boca fala do que está cheio o coração.
Então que o teu coração venha se encher de uma fé verdadeira para que você venha declarar isso com a tua boca. Amém? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! O Evangelho, irmãos, quebra barreiras culturais, religiosas, sociais. A salvação, meus queridos, é universal em oferta, mas também ela é pessoal na decisão. São João 3,16 diz o quê? Todo aquele que crer nele não pereça. Todo aquele que crê não pereça em Cristo, né? Todo aquele que crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todo que crê. O Evangelho, irmãos, é para todo aquele que crê. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Aleluia! Então aqui o Paulo vai nos descrever a cadeia da salvação, a sequência divina. Deus envia, alguém prega, alguém ouve, alguém crê, alguém é salvo. Aleluia! Você não foi salvo apenas para ir para o céu. Você foi salvo para levar outros para o céu. Esta é a beleza da palavra, do Evangelho. Isaías 52, versículo 7 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, queridos, nem todos obedecem. Você quer uma verdade profunda? Ouvir não é o mesmo que obedecer. Fé verdadeira responde à palavra de Deus, tá? Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube, primeiramente diz Moisés: vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Irmãos, ninguém vai poder dizer que não sabia, que não ouviu falar. Deus sempre dá oportunidades, irmãos. O Salmo 19, o versículo 1 vai dizer: os céus manifestam a glória de Deus. Tudo nesse mundo aponta para Deus, para a sua palavra. Tudo que Ele criou aponta para a existência de um Deus poderoso. O versículo 21 para encerrar: mas para Israel ele diz: todo o dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Aqui a gente vê o coração de Deus rejeitado. Deus, irmãos, Ele chama, Ele espera, Ele ama, mas infelizmente existe um povo que resiste a esse amor de Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos ajudar para que nós não venhamos ter resistência ao Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Irmãos, o capítulo 10, em síntese, vai nos ensinar que religião sem Cristo não salva. Você pode ter zelo e ainda estar perdido. Justiça própria é o maior engano espiritual. Tentar merecer afasta você da graça. A salvação está mais perto do que você imagina. Cristo já fez tudo. Fé verdadeira envolve coração e atitude. Não é teoria, é transformação. Você é parte do plano de Deus. Se você ouviu, agora você também é enviado. Senhor, nos qualifica, nos envia. Nós queremos ganhar almas para Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.